O que o fazendeiro milionário fez ao adotar mãe e 5 filhos em leilão chocou a todos. Arthur Monteiro, o fazendeiro mais rico da região, tinha tudo o que um homem poderia desejar: terras vastas, plantações de dar inveja e uma conta bancária que parecia não ter fim. Mas sua maior riqueza era seu coração. Ao menos era isso que ele tentava mostrar ao decidir comprar uma mãe e seus 5 filhos em um leilão beneficente. O evento, destinado a arrecadar fundos para uma instituição local, parecia uma oportunidade perfeita para Arthur exercer sua generosidade. Mas ao levantar a mão, ele não apenas adquiriu uma família, mas também um turbilhão de emoções e desafios que jamais imaginou enfrentar. As pessoas na cidade estavam em choque. Como poderia alguém tão poderoso se interessar por uma família sem lar? O murmúrio na praça era constante. Ele está tentando se redimir. Quer se tornar um herói, diziam uns. Outros apenas balançavam a cabeça, incrédulos. Mas a verdade era que Arthur não queria ser um herói. Ele queria fazer a coisa certa. Ao conhecer Clara, a mãe determinada e lutadora que tinha perdido o marido em um trágico acidente, sua perspectiva começou a mudar. Nos olhos dela, ele viu um mar de dor e luta. Ao mesmo tempo em que buscava ajudar, Arthur começou a perceber que sua boa ação o forçava a encarar os próprios traumas. Conforme os dias passavam, cada um dos 5 filhos de Clara manifestava suas dores. O mais velho, Miguel, lutava com a ausência do pai e a pressão de ser o homem da casa. A pequena Ana se trancou em um mundo de silêncios, enquanto os gênios, Lucas e Luana, confrontavam um sentimento de abandono. E o caçula, Davi, apenas queria um lar que parecesse seguro. Arthur, ao se envolver com eles, viu suas paredes emocionais desmoronarem. Era uma tarefa que exigia mais dele do que pensou ser capaz. A cidade, que primeiro contemplou a ação de Arthur com admiração, começou a criticá-lo. Ele não pode simplesmente comprar uma família e achar que tudo vai dar certo, ecoava nas conversas de café. Pressão crescente o cercava como um demônio silencioso, sussurrando dúvidas em sua mente. E assim, ao buscar ser em Salvador, Arthur também começou a sentir-se sufocado. Ao mesmo tempo, antigos fantasmas de sua infância começaram a surgir, lembranças de uma vida passada que ele tentava esconder. A relação conturbada com seus pais, as promessas feitas para nunca ser como eles, tudo isso agora vinha à tona. Ele não apenas precisava salvar Clara e seus filhos, mas também salvaguardar a si mesmo. E como se a vida quisesse contricar ainda mais a situação, Bram, um rival de sua juventude, apareceu na cidade. Ele sempre teve um olho em Clara e não se importava em expor os sentimentos de Arthur ao público. Você não pode simplesmente brincar de pai, Arthur. Ele provocava, sem se preocupar com as feridas que estava causando. A tensão estava no ar, e a história estava apenas começando. Com cada nova revelação, novos dilemas apareciam. Arthur e Clara precisariam decidir o que significava realmente ser uma família. E a pergunta que pairava no ar era: conseguiriam enfrentar os desafios que se aproximavam? Ou sucumbiriam aos seus medos? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Se você gosta de histórias de fazendeiros, do dia a dia da roça e quer conhecer o que acontece de verdade no dia a dia dos maiores fazendeiros do mundo, das histórias encobertas dos donos mais ricos e dos segredos das moças das fazendas que a mídia não divulga, conheça o nosso livro virtual com as histórias mais famosas e secretas da roça. Clique no primeiro link dos comentários do vídeo e adquira já o seu. As tensões aumentavam e a cidade estava em polvorosa. Arthur e Clara se viam imersos em uma relação complexa, onde a fragilidade da situação da família de Clara se misturava com os fantasmas do passado de Arthur. Mas tudo mudou numa manhã aparentemente calma. Era um dia ensolarado e os filhos de Clara brincavam no quintal, enquanto Arthur organizava as finanças de sua fazenda e tentava decifrar suas emoções. Do nada, o silêncio foi rompido. Um grito angustiado de Clara ecoou pela casa. Arthur correu em direção à voz dela, o coração disparado. Ao entrar na sala, ele encontrou Clara de joelhos, com uma carta amassada nas mãos e lágrimas escorrendo pelo rosto. Miguel estava ao seu lado, decidido a entender o que estava acontecendo. O pequeno Davi observava tudo, enquanto Ana se encolhia em um canto. É do meu advogado, Clara falava entre soluços. A dívida do meu marido é pior do que eu imaginava. Eles vão leiloar a casa. Perdemos tudo. Arthur sentiu um nó no estômago. A situação se complicava a cada instante. Mas isso não é possível. Eu posso ajudar. Clara olhou para ele, a dor nos olhos. Não se trata de dinheiro, Arthur. É uma questão de honra, da memória do meu marido. Eu não posso deixar que isso aconteça. Mas a conversa foi cortada por um barulho ensurdecedor. Um carro parou com um estrondo na frente da casa. Era Bran, o rival que sempre estivera em sua vida. Ele desceu do veículo com um sorriso malicioso, segurando o que parecia ser uma pasta cheia de documentos. Chegou a hora de você saber a verdade, Arthur, ele gritou, olhando diretamente para Clara. Seu marido, aquela dívida era um fardo, e eu sou a única pessoa que pode tirá-la dessa situação. Arthur se aproximou, sentindo adrenalina pulsar nas veias. O que você quer dizer com isso, Bran? O que você sabe? Bran abriu a pasta e segurou um documento na frente de Arthur. Este é um contrato que revela tudo. Seu falecido marido não era quem vocês pensavam que era. Ele tinha um negócio com a cidade, um esquema. E se não pagar o que deve, Clara pode perder mais do que a casa. O mundo de Clara desabou em um instante. Não, isso não pode ser verdade. Ela estava em choque. Suas mãos tremiam. É hora de enfrentar a verdade, querida. A voz de Bran era suave, mas cheia de veneno. Talvez o seu eterno herói não seja tão heróico assim. Arthur estava atordoado. Isso é uma mentira, Bran. Você está mentindo para tentar me desestabilizar.
Mas lá no fundo, a dúvida começou a germinar. O olhar de Clara começou a mudar, uma sombra de desconfiança aparecendo em seu rosto. Pode ser verdade ou não, mas você sabe que tem que decidir de que lado está, Arthur. As palavras de Bran soavam como um eco, desafiadoras e traiçoeiras. A cidade inteira parecia estar olhando, observando, pronta para julgar. Clara e os filhos estavam ao seu lado, mas uma divisão se formava. O que Arthur realmente sabia sobre essa família? E o que mais se escondia sob a superfície daquela aparente caridade? As perguntas martelavam na mente de Arthur, enquanto ele encarava o futuro incerto. Ele precisava agir, mas a lealdade que sentia estava sendo testada. Uma nova verdade tinha surgido, e a batalha pela família não se resumia mais a salvar apenas Clara e seus filhos, mas também a si mesmo. O que ele faria agora? O tempo estava se esgotando e um dilema agonizante pairava no ar. Arthur estava em um turbilhão de pensamentos. A dúvida plantada por Bran se enraizava e ele sentia seu coração apertar. Clara o olhava, seu rosto uma mistura de dor e confusão. E então, como se o destino quisesse acrescentar mais drama à situação, a porta da casa se abriu com estrondo. Uma mulher entrou, o rosto embasbacado, mas com uma determinação que fez todos pararem. Era Isabel, a irmã de Clara, que estava desaparecida há anos. O que ela fazia ali? Clara, você precisa saber a verdade. A voz dela era alta e firme, cortando o ar pesado na sala. Arthur trocou olhares com Clara. O que ela queria dizer? A tensão se intensificou. Ele podia sentir a incredulidade na sala. Ana e Davi ficaram parados, o olhar fixo em Isabel. Miguel, por outro lado, parecia pronto para qualquer coisa. Você está viva? Ele questionou, o tom quase acusatório. Isabel respirou fundo, ignorando a pergunta. Não temos muito tempo. Clara, você não sabe o que está por trás dessa dívida. O seu marido? Ele não era o homem que você pensava que era. Ele estava envolvido em algo muito mais sombrio do que você imagina. O coração de Arthur parou. Clara balançou a cabeça, a negação estampada em seu rosto. Não, isso não pode ser verdade. Ele me amava. Ele cuidava de nós. Cuidava de vocês? Isabel replicou, a voz cortante como uma faca. Ele tinha um esquema. Os empréstimos, os negócios, tudo isso era para encobrir o que ele realmente fazia. Ele comprometia não só a casa, mas a vida de vocês. E agora eles querem o pagamento. Arthur sentiu um frio na barriga. Como isso poderia ser verdade? Clara olhou para ele, uma mistura de desespero nos olhos. Arthur, o que você sabe disso? Ele se sentiu acuado. Nada. Não. Eu não sabia. Mas as palavras mal saíram. O clima ficou pesado. Os olhares pairando entre ele e Clara. Uma divisão estava se formando. Bran, que observava tudo de lado, não perdeu a oportunidade. Veja, Arthur, sua bondade cega não conseguiu te proteger. Agora você está no meio de uma armadilha e não sabe como sair dela. Que mais você esconde, Arthur? Clara questionou, a dor visível em seu olhar. Cada palavra era um soco no estômago dele. Isabel continuou. Eu só vim aqui porque recebi uma mensagem. Alguém me informou que Clara e as crianças estavam em perigo. O que o seu marido fez não era só sobre dinheiro. Ele estava envolvido com pessoas perigosas.
e eles não estão satisfeitos com o que têm. Arthur sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Quem são essas pessoas? Os colegas dele, os que estavam vendendo a casa. Eles querem algo mais de Clara. E se ele não pagar, não será apenas a casa cortada pelo leilão. A vida dela e das crianças estará em perigo. A intensidade aumentou e o relógio parecia ter parado. Arthur olhou para Clara, que agora tremia. O que ele poderia fazer? Ele não só estava lutando por Clara e os filhos, mas também por seu próprio coração, cada vez mais apertado e confuso. A porta se abriu novamente e um grupo de homens entrou, sérios e ameaçadores. O murmúrio na sala cresceu em um coro de espanto e medo. Estamos aqui para resolver a situação, um deles disse, seu olhar fixo em Clara. A conversa não acabou, e vocês vão nos dar respostas ou as consequências serão sérias. A tensão instantaneamente se intensificou. Arthur sabia que agora tudo estava ainda mais complicado. Ele estava no meio de uma tempestade, cercado por segredos, medos e ameaças. O que ele faria? A família que agora sentia como sua estava em perigo, e ele precisava decidir rapidamente. Mas em meio a essa confusão, ele percebeu algo ainda mais chocante. O olhar de Isabel, o jeito como ela falava. Algo ali não fazia sentido. Havia algo que ele ainda não sabia. Algo que poderia mudar tudo de novo. E antes que pudesse formular um plano, a situação estourou. A tensão explodiu em um grito ensurdecedor. E tudo estava apenas começando. Arthur estava em um turbilhão de pensamentos. A dúvida plantada por Bran se enraizava, e ele sentia seu coração apertar. Clara o olhava, seu rosto uma mistura de dor e confusão. E então, como se o destino quisesse acrescentar mais drama à situação, a porta da casa se abriu com um estrondo. Uma mulher entrou, o rosto embasbacado, mas com uma determinação que fez todos pararem. Era Isabel, a irmã de Clara, que estava desaparecida há anos. O que ela fazia ali? Clara, você precisa saber a verdade. A voz dela era alta e firme, cortando o ar pesado na sala. Arthur trocou olhares com Clara. O que ela queria dizer? A tensão se intensificou. Ele podia sentir a incredulidade na sala. Ana e Davi ficaram parados. O olhar fixo em Isabel. Miguel, por outro lado, parecia pronto para qualquer coisa. Você está viva? Ele questionou, o tom quase acusatório. Isabel respirou fundo, ignorando a pergunta. Não temos muito tempo. Clara, você não sabe o que está por trás dessa dívida. O seu marido, ele não era o homem que você pensava que era. Ele estava envolvido em algo muito mais sombrio do que você imagina. O coração de Arthur parou. Clara balançou a cabeça, a negação estampada em seu rosto. Não, isso não pode ser verdade. Ele me amava. Ele cuidava de nós. Cuidava de vocês? Isabel replicou, a voz cortante como uma faca. Ele tinha um esquema. Os empréstimos, os negócios, tudo isso era para encobrir o que ele realmente fazia. Ele comprometia não só a casa, mas a vida de vocês. E agora eles querem o pagamento. Arthur sentiu um frio na barriga e não sabia o que pensar. Quem são essas pessoas? Os colegas dele, os que estavam vendendo a casa. Eles querem algo. Mais de Clara. E se ele não pagar, não será apenas a casa cortada pelo leilão. A vida dela e das crianças estará em perigo. A intensidade aumentou e o relógio parecia ter parado. Arthur olhou para Clara, que agora tremia.
O que ele poderia fazer? Ele não só estava lutando por Clara e os filhos, mas também por seu próprio coração, cada vez mais apertado e confuso. A porta se abriu novamente e um grupo de homens entrou, sérios e ameaçadores. O murmúrio na sala cresceu em um coro de espanto e medo. Estamos aqui para resolver a situação, um deles disse, seu olhar fixo em Clara. A conversa não acabou, e vocês vão nos dar respostas, ou as consequências serão sérias. A tensão instantaneamente se intensificou. Arthur sabia que agora tudo estava ainda mais complicado. Ele estava no meio de uma tempestade, cercado por segredos, medos e ameaças. Então, em meio ao caos, um dos homens se adiantou, tirando algo do bolso. Era um pendrive. Temos tudo gravado, conversas, esquemas. Isabel se aproximou, quase como um instinto. O quê? O que é isso? Isso, o homem disse com um sorriso malicioso, é o que pode mudar tudo. Vocês conhecem essa mulher? Ele apontou para uma foto no pendrive. O coração de Arthur gelou. A mulher na imagem era idêntica a Clara, mas mais jovem. Era como olhar para um reflexo no passado. Ela não pode ser, Clara gaguejou, a cor sumindo de seu rosto. Sim, Clara, seu marido estava envolvido em algo muito profundo. E essa mulher era quem estava por trás de tudo. Sua própria irmã. O homem continuou, olhando para Isabel. Arthur sentiu como se o ar tivesse sido arrancado dele. Os olhos de Clara se alargaram e uma nuvem de confusão pairava sobre todos. Isabel, o que você sabe sobre isso? É verdade? A voz de Clara estava cheia de incredulidade. Isabel hesitou, misto de medo e raiva estampado em seu rosto. Eu não queria acreditar. Eu pensei que ele estivesse fora, longe dessa vida. Mas ele o traiu. Bran, na esquina, observava com um sorriso triunfante. E agora? Como você se sente, Arthur? Sua família não é como pensava, certo? Arthur se sentiu desmoronar. Ele estava lutando por Clara e os filhos. Mas agora, tudo o que havia construído estava em risco. As verdades estavam se revelando em um mar de mentiras. O que mais ele não sabia? O que mais poderia estar escondido das sombras? As perguntas martelavam sua mente, enquanto o grupo de homens observava, prontos para agir. Ele precisaria decidir de que lado estava. A tempestade estava apenas começando, e as revelações poderiam mudar tudo, e a vida de todos ao seu redor, de maneiras que ele nunca poderia imaginar. Arthur estava em um labirinto de revelações e desconfianças, e a atmosfera estava tão densa que quase dava para sentir o peso pairando no ar. A imagem da mulher no pendrive girava em sua mente como um meio-fio quebrado. Clara o olhou, e em seus olhos havia uma mistura de dor e incredulidade que cortou seu coração. O que ele poderia fazer? Isabel, Clara murmurou, por que nunca mencionou isso? Mas a irmã de Clara parecia mais preocupada com o que estava acontecendo do que com as perguntas dela. Os homens ameaçadores estavam bem ali, a tensão subindo como uma espuma prestes a transbordar. Um dos homens mais velhos, com um olhar intenso, finalmente falou: Não temos todo o tempo do mundo. As facções que seu marido deixou para trás não são pacientes. Ele olhou para Clara com um desprezo gelado. Bran estava certo. Essa dívida não é só uma questão de dinheiro. É sobre vida e morte. Arthur estava prestes a protestar, mas uma sensação estranha o fez parar. Ele sentiu que algo não
Estava certo. Enquanto os homens discutiam, uma agitação começou a se formar dentro dele. Então, antes que pudesse pensar em agir, a porta se abriu novamente. Uma figura entrou, pálida como um fantasma, com os olhos arregalados. Era Maria, a mulher que trabalhou para o marido de Clara e que havia desaparecido meses atrás. Maria! Arthur gritou, quase sem acreditar no que via. Você está viva! Arthur, você não tem ideia do que está acontecendo. Maria respirava pesadamente, e ele podia sentir seu desespero. Eu sei sobre Isabel. A verdade é bem mais complexa do que você imagina. O que Clara e eu não contamos, o que todos nós escondemos. O clima na sala mudava rapidamente. O olhar de Clara se aprofundou e seu rosto mostrava uma luta interna. Arthur sentiu um calafrio. Maria havia sido mais do que uma ajudante. Ela conhecia segredos. Clara, cuide dos filhos, Arthur pediu. O polvo da insegurança envolvendo seu coração. Ele se aproximou de Maria. O que você sabe? Ela olhou em volta, nervosa. O grupo de homens estava observando com interesse, seus olhares como predadores à espreita. Isabel e eu, nós estávamos juntas antes de tudo isso. E seu marido estava envolvido em algo muito sujo, Arthur. Algo que pode arruinar a vida de todos nós. O negócio dele era muito maior do que você imagina. Do que você está falando? Arthur perguntou, sua voz tremendo. A cada palavra de Maria, a verdade começava a parecer um quebra-cabeça torto. Ele estava com uma organização, algo que vinha sendo escondido. O dinheiro que ele pegou para casa era apenas uma parte de algo muito maior. Uma lavagem de dinheiro. Eu não consegui suportar e saí. E depois disso, eles vieram atrás de mim, Arthur. Querem Clara, porque ela é a única ligação que resta. O mundo de Arthur parecia estar desmoronando. Ele olhou para Clara, que já estava a poucos passos dele, a expressão de pânico estampada no rosto. O que você está dizendo, Maria? Você está dizendo que eles estão atrás de mim, dela, dos meninos por causa do que o marido dela fez? Sim, eles não queriam que você soubesse. Foram eles que enviaram os homens na porta. Ela apontou com um dedo trêmulo para os homens que esperavam, pronto para agir. O líder dos homens, com um esmirque sádico, fez um movimento e Maria teve um acesso de raiva. Não vão levar sua vida. Não enquanto eu puder fazer algo. E então, um grito ecoou entre as paredes, quebrando o silêncio. Clara deu um passo para frente, enfrentando todos. Meu marido pode ter feito coisas erradas, mas ele nos amou. Não vou deixar que façam mal aos meus filhos. Os homens estavam prontos para atacar. Mas então, um homem mais alto se adiantou, parecendo nimbar-se. Parem! Espere! Temos uma situação aqui que provavelmente está além de todos vocês. E antes que qualquer um pudesse reagir, um tiro estalou no ar, vindo de fora. A janela estilhaçou-se em 1000 pedaços, e o grito do homem misterioso foi abafado. Pela confusão, Clara se lançou para trás de Arthur, enquanto Miguel tentava proteger os irmãos. O caos tomou conta, enquanto as crianças choravam e os homens começaram a se movimentar, procurando abrigo. Arthur ficou paralisado. O que estava acontecendo? Ele virou a cabeça, sentindo que o mundo ao seu redor desmoronava. As verdades que haviam sido escondidas estavam vindo à tona, e tudo estava prestes a explodir. E com isso, veio uma pergunta assombrosa. Quem era realmente seu marido? O que mais ele havia escondido? A tensão explodiu como um balão furado, e enquanto a sala enchia-se de gritos e tensão, um novo mistério começava a se revelar. O que mais estava para ser descoberto? O que mais se escondia nas sombras? O tiro ressoou pelo ar, e a sala
se transformou em um caos. Clara se atirou atrás de Arthur, enquanto as crianças gritavam, aterrorizadas. Miguel tentou proteger os irmãos, mas tudo parecia uma cena de filme de ação. Os homens do grupo ameaçador estavam em movimento, suas expressões mudadas de desprezo para um misto de surpresa e raiva. O homem que havia feito a declaração ameaçadora caiu para trás, o pânico no rosto, enquanto os outros se afastavam, tentando entender o que estava acontecendo. Em meio ao tumulto, Maria recuperou a compostura. Nós precisamos sair, agora! Ela gritou, puxando Clara pela mão. Arthur sentiu que o chão estava se movendo e sua mente girava. O que estava acontecendo? O que os segredos que cercavam essa família escondiam? Mas antes que qualquer um pudesse reagir, a porta foi arrombada novamente. Desta vez, um grupo ainda mais numeroso de homens entrou, todos com ar de quem não aceitava um não como resposta. O pânico cresceu. O líder do grupo ameaçador, que havia caído, estava se levantando, e sua expressão agora era de raiva concentrada. Vocês acham que podem brincar de heróis? A conversa não acabou. Foi então que uma sombra se destacou no fundo. A figura de uma mulher altiva. Era uma mulher que Arthur conhecia bem, mas que a vida havia escondido nas sombras do passado. Era Laura, ex-esposa de Arthur, a mulher que ele nunca esperou ver novamente. Seu olhar penetrava com uma intensidade que o fez sentir um frio na espinha. O que você está fazendo aqui, Laura? Laura olhou para ele, mas não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela se virou para Clara e os filhos. Você não entende, Clara. Você não faz ideia do que vem acontecendo. O tom em sua voz era firme, mas Arthur notou uma fraqueza nos olhos dela, uma vulnerabilidade que não se via há anos. A verdade sobre seu marido não é o que você pensa. Não é só uma dívida, Clara. É tudo uma armadilha. Uma organização. E eu estou aqui por um motivo, ela disse, seu olhar angustiado, direcionado a Arthur. O tempo pareceu parar. O que Laura estava insinuando? Ele sentiu um nó na garganta. Do que você está falando? Ele perguntou, a confusão transparecendo em seu rosto. Laura então revelou o que parecia. Um colar. Um pingente que Arthur conhecia muito bem. Esse colar pertence ao verdadeiro dono da dívida. Agora eles vêm atrás de você, de Clara e das crianças. Eles a consideram parte do jogo e não vão parar enquanto não conseguirem o que querem. A sala toda ficou em silêncio. Todos estavam paralisados com a revelação. As crianças pareciam não entender. Mas Miguel começou a se aproximar. Percebia que a vida deles estava prestes a mudar. Você sabia sobre tudo isso, Arthur? Clara perguntou, sua voz quebrada. O olhar de desespero agora estava fixo nele, como se todas as suas esperanças estivessem apoiadas em sua resposta. Você sabia que minha vida estava em perigo? O peso daquela pergunta quase o derrubou. Ele balançou a cabeça, sua inocência, sendo devorada no fogo da verdade. Não sabia, eu nunca soube. Mas havia uma parte dele que se perguntava se realmente não sabia. A culpa começou a lhe sufocar. Laura estava com a expressão tensa. Arthur, você precisa entender. Eu estava envolvida. E eu não conheci todos os segredos. O que ele fez pode acabar com nós todos. Quem diabos é esse homem? Um dos homens do grupo ameaçador gritou, quebrando o silêncio crescente e tenso. Qualquer coisa que ele tenha lhe dito não importa mais. Nós viemos pegar o que é nosso. A situação tornou-se ainda mais caótica.
Todos falavam, mas ninguém ouvia. Clara estava em desespero, as crianças chorando, e Arthur sentindo que ele poderia perder tudo. A vida deles dependia agora de decisões rápidas e escolhas difíceis. Sem pensar, Arthur se virou para Clara. Temos que sair daqui, agora! E levando Clara para perto de si, ele percebeu um brilho no colar que Laura segurava. Algo que parecia familiar, mas que ele não conseguia conectar. Espere! Laura gritou, quando o grupo de homens começou a avançar. Se você levar isso, pode significar a sua ruína. O que aquilo significava? O que mais Arthur não sabia? O tempo estava se esgotando e a confiança estava por um fio, enquanto o pânico começava a dominar completamente a sala. O que nós realmente sabemos sobre quem Arthur estava em um labirinto de revelações e desconfianças, e a atmosfera estava tão densa que quase dava para sentir o peso pairando no ar. A imagem da mulher no pendrive girava em sua mente como um meio-fio quebrado. Clara o olhou, e em seus olhos havia uma mistura de dor e incredulidade que cortou seu coração. O que ele poderia fazer? Isabel, Clara murmurou. Por que nunca mencionou isso? Mas a irmã de Clara parecia mais preocupada com o que estava acontecendo do que com as perguntas dela. Os homens ameaçadores estavam bem ali, a tensão subindo como uma espuma prestes a transbordar. Um dos homens mais velhos, com um olhar intenso, finalmente falou. Não temos todo o tempo do mundo. As facções que seu marido deixou para trás não são pacientes. Ele olhou para Clara com um desprezo gelado. Bran estava certo. Essa dívida não é só uma questão de dinheiro. É sobre vida e morte. Arthur estava prestes a protestar, mas uma sensação estranha o fez parar. Ele sentiu que algo não estava certo. Enquanto os homens discutiam, uma agitação começou a se formar dentro dele. Então, antes que pudesse pensar em agir, a porta se abriu novamente. Uma figura entrou, pálida como um fantasma, com os olhos arregalados. Era Maria, a mulher que trabalhou para o marido de Clara e que havia desaparecido meses atrás. Maria! Arthur gritou, quase sem acreditar no que via. Você está viva! Arthur, você não tem ideia do que está acontecendo. Maria respirava pesadamente. E ele podia sentir seu desespero. Eu sei sobre Isabel, a verdade. A verdade é bem mais complexa do que você imagina. O que Clara e eu não contamos, o que todos nós escondemos. O clima na sala mudava rapidamente. O olhar de Clara se aprofundou e seu rosto mostrava uma luta interna. Arthur sentiu um calafrio. Maria havia sido mais do que uma ajudante. Ela conhecia segredos. Clara, cuide dos filhos, Arthur pediu. O polvo da insegurança envolvendo seu coração. Ele se aproximou de Maria. O que você sabe? Ela olhou em volta, nervosa. O grupo de homens estava observando com interesse, seus olhares como predadores à espreita. Isabel e eu, nós estávamos juntas antes de tudo isso. E seu marido estava envolvido em algo muito sujo, Arthur. Algo que pode arruinar a vida de todos nós. O negócio dele era muito maior do que você imagina. Do que você está falando? Arthur perguntou, sua voz tremendo. A cada palavra de Maria, a verdade começava a parecer o quebra-cabeça torto. Ele estava com uma organização, algo que vinha sendo escondido. O dinheiro que ele pegou para casa era apenas uma parte de algo muito maior, uma lavagem de dinheiro. Eu não consegui suportar e saí. E depois disso, eles vieram atrás de mim, Arthur, porque ela é a única ligação que resta. O mundo de Arthur parecia estar desmoronando. Ele olhou para Clara, que já estava a poucos passos dele, a expressão de pânico estampada no rosto. O que você está dizendo, Maria? Você está dizendo que eles estão atrás de mim,
Dela, dos meninos, por causa do que o marido dela fez? Sim, eles não queriam que você soubesse. Foram eles que enviaram os homens na porta. O líder dos homens, com uma smirk sádico, fez um movimento e Maria teve um acesso de raiva. Não vão levar sua vida, não enquanto eu puder fazer algo. E então um grito ecoou entre as paredes, quebrando o silêncio. Clara deu um passo para a frente, enfrentando todos. Meu marido pode ter feito coisas erradas, mas ele nos amou. Não vou deixar que façam mal aos meus filhos. Os homens estavam prontos para atacar, mas então um homem mais alto se adiantou, parecendo nimbar-se. Parem, espere, temos uma situação. Aqui que provavelmente está além de todos vocês. E antes que qualquer um pudesse reagir, um tiro estalou no ar, vindo de fora. A janela estilhaçou-se em 1000 pedaços e o grito do homem misterioso foi abafado pela confusão. Clara se lançou para trás de Arthur, enquanto Miguel tentava proteger os irmãos. O caos tomou conta, enquanto as crianças choravam e os homens começaram a se movimentar, procurando abrigo. Arthur ficou paralisado. O que estava acontecendo? Ele virou a cabeça, sentindo que o mundo ao seu redor desmoronava. As verdades que haviam sido escondidas estavam vindo à tona, e tudo estava prestes a explodir. E com isso, veio uma pergunta assombrosa. Quem era realmente seu marido? O que mais ele havia escondido? A tensão explodiu como um balão furado, e enquanto a sala enchia-se de gritos e tensão, um novo mistério começava a se revelar. O que mais estava para ser descoberto? O que mais se escondia nas sombras? E então, em meio ao clamor, Maria puxou algo de seu bolso. Era um revólver. "Vocês não podem me impedir!" gritou para os homens que avançavam. Em um movimento desesperado, disparou para o teto, e os homens pararam, atordoados. Mas foi quando o relógio parecia ter parado que o verdadeiro choque ocorreu. Uma porta dos fundos se escancarou, e no que parecia um filme de terror, um homem alto e corpulento, a verdade veio à tona. Laura, que parecia tão alheia aos acontecimentos, sorriu. Finalmente, chegamos ao clímax da história, não é? Arthur congelou. O homem era seu pai, desaparecido há anos. Eu sabia que tudo isso aconteceria. Não podia deixar meu legado desmoronar. Clara, Isabel e até Maria estavam em choque. O jogo tinha mudado. O homem que todos pensavam perdido estava de volta, mas a lealdade e a verdade pareciam distantes. Arthur se perguntou em que mundo sombrio ele havia se metido. O que mais seu pai fazia nas sombras que poderia acabar com eles? As dúvidas voavam como flechas e a batalha estava prestes a começar. Arthur estava em um labirinto de revelações e sua mente girava como uma tempestade. Laura, a mulher que pensou, que havia deixado para trás, estava bem ali na frente, com seus olhos frios e uma expressão que fazia seu peito apertar. O líder dos homens, que antes parecia ser uma ameaça, agora observava tudo com um semblante intrigado. Você é meu pai? Arthur balbuciou, sentindo uma onda de confusão. Onde você esteve? O que você quer? Laura não desviava os olhos. Ele sabia que você traria Clara e as crianças para o meio disso tudo. Ele estava preparando tudo antes de desaparecer. Eu fiz o que pude para proteger você, mas agora o jogo mudou. Clara olhou para Arthur com a boca entreaberta, um misto de mãos trêmulas e uma indignação sufocante. Quem é você realmente? O que mais você esconde, Arthur? As crianças choravam. A tensão nas paredes era palpável. Miguel estava na frente, protegido, o olhar de desconfiança fixo em Laura.
Você não pode confiar nela, ele gritou. Ela é uma estranha. Estranha? Laura disparou, mas a frase foi interrompida pelo estrondo de outro tiro, que atravessou o ambiente antes que alguém pudesse reagir. O vidro da janela estremeceu outra vez, mas o verdadeiro impacto foi a mudança que isso trouxe. Um homem diferente, maior e mais ameaçador. Apareceu na porta dos fundos, sua presença dominando a sala. Aí está você, a verdadeira peça do quebra-cabeça. Ele tinha uma voz profunda, e seu olhar percorria todos detidamente, como se estivesse delimitando quem ia viver e quem deveria ser jogado fora. De quem você está falando? Arthur questionou. O coração acelerado. Clara olhou para ele, seu olhar injetado de medo. Você sabia disso, pai? Laura perguntou, seu tom de voz agora elevado. Você planejou tudo isso? O homem sorriu, mas era um sorriso maligno. Deixe-me ser claro. O que quer que sua família pensasse que era proteção, sempre foi uma armadilha. E Arthur, você nunca soube que Clara é mais do que você imagina. Seu marido? Ele era apenas um peão. O choque percorreu a sala como um raio. O que você está dizendo? Arthur sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Ele não era um peão. Ele fez tudo isso por amor. Laura olhou para Arthur. Seu rosto agora é uma máscara de incredulidade. Você não sabe, Arthur. O amor deles era uma fachada. O que Anne fez foi para mantê-la longe, longe de todo o caos. E você? Silêncio! O homem feroz bradou, fazendo todos se encolherem. Essa conversa já está longa demais. Precisamos saber quem realmente está na mesa. O relógio está correndo, e se não chegarmos ao entendimento, meu chefe não fará distinção entre você e os outros. Arthur estava paralisado, seu olhar se movendo de Laura para Clara, depois para os homens que cercavam a sala. Se o que esse homem estava dizendo era verdade, então tudo o que ele acreditava poderia ser uma grande mentira. Ele sentiu uma onda de desespero, sua mão cerrada em um punho. Por favor, não, nós podemos resolver isso. Clara gritava, puxando Arthur pelo braço, os filhos se acumulando atrás. Deles, ainda em pânico. Arthur, o que você vai fazer? O que mais eu não sei? Mas o homem começou a andar em direção a eles, a tensão pesada pairando no ar. O que você vai fazer não importa agora. A única coisa que fica é o que você irá perder, agora ou em breve. E com um movimento brusco, ele retirou um objeto do bolso, um cartão de visitas. Eu deixarei isso ambicioso aqui, Arthur. Uma oportunidade para você saber a verdade sobre família, sobre traição e sobre quem realmente controla este jogo. Mas lembre-se, nós não jogamos conforme as regras. O impacto do que estava prestes a se desenrolar parecia incontrolável. O olhar de desconcerto de Clara e a indignação crescente em Miguel mostraram que estava prestes a desmoronar. Arthur respirou fundo, sentindo que o vínculo entre eles estava se desintegrando a cada segundo. O que havia ali, a mesa de negociações, não era apenas sobre dinheiro ou poder, mas a essência de quem eles eram. Com aquele cartão em mãos e a sala cheia de tensão, a única coisa que Arthur sabia era que mais segredos podiam surgir a qualquer momento, e as consequências daquele encontro poderiam mudar tudo de uma vez. O que mais estava escondido? O que a verdade poderia fazer? Um novo mistério estava prestes a arrancar tudo ao redor, e eles mal conseguiam ver a escuridão que se aproximava. Arthur estava paralisado, o cartão em sua mão,
pesava como uma âncora. A única coisa que fica é o que você irá perder, agora ou em breve. As palavras do homem ecoaram como um trovão, estourando o ar carregado de tensão. Clara, visivelmente abalada, olhou para Arthur com um misto de medo e determinação. Os filhos estavam atrás dela, pequenos olhos arregalados, fitando o caos à sua frente. Arthur, o que vamos fazer? Clara perguntou, sua voz trêmula. Ele podia sentir a pressão nos ombros, como se toda a responsabilidade do mundo estivesse lhe sendo empurrada. Mas antes que ele pudesse responder, um clarão iluminou a sala. Um grupo de homens encapuzados invadiu o espaço, armados. O pânico tomou conta. Os gritos se multiplicaram. "Ninguém se mexa!" Um dos intrusos gritou, apontando a arma para o grupo. "Quem são vocês?" Arthur gritou, seu coração disparando. Mas a pergunta não foi respondida. Em vez disso, um dos homens, seu olhar penetrante, dirigiu-se diretamente a Laura. "Você! É melhor explicar a situação rapidamente. Estamos aqui por causa de você e do seu joguinho." Arthur ficou gelado. Joguinhos? O que Laura havia se envolvido? Ele olhou para Clara, sua mente girando. E então, no meio de toda a confusão, uma voz conhecida cortou o ar. "Parem! Eu sou a responsável por tudo isso!" Arthur virou-se abruptamente para ver Isabel. Seu peito apertou. "Isabel, o que você está fazendo?" Ela estava pálida, mas seus olhos brilhavam com uma determinação feroz. "Os segredos que você não conhece, Arthur, eles são maiores do que você imagina. Clara, você precisa ouvir." Ela gesticulou, enquanto as outras pessoas a observavam, perplexas. "Ouviu o quê? Que vocês duas estavam planejando tudo isso?" gritou Miguel, desesperado. "Não, é mais complicado. O que eu e a Maria sabemos sobre o seu marido, Clara. Isso vai mudar tudo. Ele não era quem você pensava." Isabel gritou, a adrenalina impulsionando. O ar ficou pesado com as implicações. Uma das mulheres do grupo de intrusos se aproximou, seu olhar gélido. "Vocês acham que isso aqui é um teatro? A hora de jogar com as palavras acabou. Precisamos levar a verdade à tona." Com um movimento rápido, ela puxou um documento de dentro de sua jaqueta e focalizou num ponto específico antes de finalmente estendê-lo a Laura. "Aqui está a prova. A estrutura que mantém tudo de pé. A essência do que aconteceu. E do que está prestes a acontecer." Prova do quê? Arthur se sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Ele avançou, pegando o documento, e enquanto lia, seu coração parou. Clara, ao seu lado, estava em choque, sua respiração acelerando. O que ele segurava revelava que Clara e seus filhos estavam diretamente ligados a todas as transações perigosas do marido falecido. A chave para tudo estava em suas mãos. "Isso não pode ser verdade. Você está mentindo." Arthur urgiu, sentindo a raiva e o desespero grudar em sua garganta. "Olhe de novo." Isabel insistiu, sua voz estava agora cheia de urgência. "Essas transações foram feitas por Clara em nome do marido dela. Você estava apenas uma peça no jogo." O impacto da revelação era devastador. O núcleo da confiança que Arthur tinha em Clara estava desmoronando antes de seus olhos. Ele olhou para ela, seu rosto refletindo pânico. "Clara, você tem que me contar a verdade. Está me deixando sem chão." Uma série de gripes ecoou quando um dos homens encapuzados avançou. "Basta! A verdade está prestes a explodir em suas caras." Com essa frase, ele virou-se, gerando uma confusão organizada. Armas levantadas, gritos, vozes se sobrepondo. Uma briga eclodiu e, no meio do tumulto, Arthur viu Laura se afastando cautelosamente, com uma expressão que agora parecia reveladora. Antes que pudesse reagir,
A mulher com o documento puxou Arthur. O olhar dela se transformou em algo difícil de descrever. Era como se toda a dor, todo o medo tivesse passado para um tipo de determinação. Arthur, eu preciso te contar sobre a verdade do que eu fiz. Não sou quem você pensa. Nada disso é o que parece. O choque em suas palavras o atingiu como um raio. A nova revelação se desenrolava em sua frente. Um mistério multifacetado. Arthur sentiu o coração vazio, enquanto a realidade girava em torno dele. O que mais Clara estava escondendo? E no clímax daquela confusão, um estrondo ecoou pela sala. A porta foi aberta. Era o que aconteceria a seguir. Arthur congelou ao ver a mulher que entrou pela porta. Era Lúcia, sua antiga amiga, que ele não via há anos. O olhar dela estava fixo em Clara, e a expressão carregava uma mistura de compaixão e preocupação. Clara, agora não é hora para desentendimentos. O que você tem que saber é que as coisas estão prestes a ficar ainda mais complicadas. Você precisa confiar em nós. O tumulto na sala mal teve tempo de baixar. Os homens encapuzados, perplexos com a nova presença, estavam prontos para agir. O ar estava carregado de tensão. As crianças escondidas atrás de Clara, olhos arregalados de medo e confusão. Arthur sentiu um nó na garganta. A situação já era insuportável. Agora tudo piorava a cada segundo. Lúcia, o que você sabe? Por que está aqui? Arthur gritou, tentando entender. A confusão era como uma tempestade e ele não sabia para onde olhar. Ela respirou fundo, suas palavras saindo rápido como um tiro. O que vocês todos têm que entender é que existe um jogo muito maior acontecendo. O passado de todos nós está entrelaçado com aqueles homens. Eles não só buscam dinheiro, mas vingança. Vingança? De quem? De mim? Clara estava quase em lágrimas, a dor estampada no rosto. O que mais está escondido de mim? Antes que alguém pudesse responder, os homens encapuzados se moveram, prontos para agir, e Lúcia foi rápida. Vocês precisam de um plano, e agora eu trouxe uma maneira de escapar. Arthur olhou para ela, um misto de esperança e desconfiança. Como você conseguiu? Eles não irão parar. É mais complicado do que parece. Lúcia olhou em volta. Quando seu marido se envolveu, ele não sabia que seria um alvo. Agora precisamos sair. Juntos. Com um movimento firme, ela avançou, puxando Clara pela mão. Vem, eu vou te mostrar. Arthur percebeu que essa poderia ser a única chance de salvação. Clara hesitou, mas o olhar desesperado de suas crianças a fez decidir. Por favor, Arthur, vamos. Clara gritou, e ele não hesitou mais. Com um impulso, eles começaram a se mover em direção à saída. Os homens se aproximaram, mas em um momento de desespero, Arthur alçou a voz. Fiquem longe deles. Se alguém se mover, atire. Os ladrões hesitaram. E isso foi o tempo que precisavam. Eles correm em direção à porta dos fundos, cada passo arrastando o peso de segredos e mentiras. Arthur sentiu que seus pulmões ardiam, mas a necessidade de protegê-los era mais forte. Ao saírem, Clara virou-se para Lúcia. E você? Não vai ficar? Eu não posso. Teríamos chance de nos salvarmos, mas não posso deixar essa história tão emaranhada assim. Lúcia respondeu. Seu rosto, uma máscara de determinação. A verdade precisa vir à tona. Um dia você entenderá, Clara. Arthur se sentiu dividindo, mas não tinha tempo para perguntas. O som de passos se aproximava e eles estavam em perigo. Vamos, não temos tempo, gritou, puxando Clara e as crianças para fora, indo para uma área segura. A corrida os levou a um campo
Para longe da confusão, a luz da lua iluminava seus rostos cansados e marcados pela incerteza. Assim que chegaram em segurança, Clara olhou para Arthur, respirando ofegante. O que vamos fazer agora? Ele segurou as mãos dela, o calor passando entre eles, enquanto os filhos se juntavam. Vamos reconstruir. Vamos descobrir a verdade juntos. É hora de deixar os fantasmas do passado para trás. Clara sentiu, uma centelha de esperança brilhando nos olhos. A estrada pela frente ainda seria longa e cheia de desafios, mas eles tinham um ao outro. Enquanto a noite envolvia tudo ao seu redor, Arthur sentiu que com cada passo eles se aproximavam de um novo amanhecer. Agora é sua vez de agir. Precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora. Isso alimenta nosso algoritmo e nos ajuda a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história incrível. Se você gosta de histórias de fazendeiros, do dia a dia da roça e quer conhecer o que acontece de verdade no dia a dia dos maiores fazendeiros do mundo, das histórias encobertas dos donos mais ricos e dos segredos das moças das fazendas que a mídia não divulga, conheça o nosso livro virtual com as histórias mais famosas e secretas da roça. Clique no primeiro link dos comentários do vídeo e adquira já o seu.